Senhor presidente, na semana passada eu falei que aqui ia tratar hoje sobre a dívida externa e eu quero de fato tratar disso. A verdade sobre a dívida pública do nosso país e de todos os países aí dominados do nosso mundo. Nós aqui na Câmara cotidianamente discutimos a necessidade de melhorias nos serviços públicos de saúde, educação, moradia, segurança. E é engraçado que também acontece isso nos períodos eleitorais. Os governos, nas campanhas, prometem que vão melhorar os serviços públicos para o conjunto da população. Passadas as eleições, aí o discurso muda. Porque diz que não tem dinheiro para fazer aquilo que foi prometido na campanha. E a população não entende nada. Porque ela continua pagando seus impostos. E cada vez mais. E como é que não tem dinheiro para, de fato, fazer aquilo que os governos prometem nas campanhas? Então, a resposta a gente encontra quando a gente analisa como é dividido o orçamento da União, como é que ele é gasto. E está aí no telão um gráfico, que ainda, esse aqui é um gráfico preliminar dos gastos, dos investimentos feitos com o orçamento da nossa nação no ano de 2012. E se a gente for analisar esse gráfico, nós vamos ficar bastante assustados, porque o investimento em saúde, que é para ser universal para todos, não passa de 4,17%. Ou seja, para fazer todo o atendimento de saúde desta nação, não chega a 5% de investimento em saúde. Educação, 3,34%. E as grandes fatias desse gráfico vão para onde? Transferências aos estados e municípios, que é pouco, 10% de todo o orçamento da União. Previdência social, que na verdade é a contribuição, em grande medida, dos trabalhadores e da participação patronal e de alguns juros, alguns impostos, COFINS, que inclusive agora estão sendo retirados pelo governo para salvar o capital da crise, que são 22% e que frequentemente nós vemos tentarem privatizar essa fatia do bolo para jogar no mercado financeiro a vida da população. A grande fatia vai para onde? Para pagamento de juros e encargo da dívida, que no gráfico aqui está em 43,98% do PIB anual da nação, mas que já foi fechado agora, inclusive, com outros encargos especiais, e isso chegou a quase 48%, ou seja, praticamente 50% do orçamento da União, da riqueza produzida pelo país, é destinada para juros e encargos da dívida pública. E um tempo atrás se falava muito na dívida externa, na dívida pública, e hoje não se fala mais, dando a impressão que parece que ela não é mais um problema. Só que esse gráfico demonstra que ela é sim um problema. E ela é o grande problema, porque ela é o problema que de fato impede que os nossos governos invistam em saúde, porque esses governos estão a serviço do capital e não da população. No caso do Brasil, hoje, a dívida pública consome cerca de 1,3 bilhões de reais dia. Em um dia, praticamente 2 orçamentos do nosso município de um ano. Então, quer dizer, esse é o centro do problema. Está aí o X da questão. A dívida pública do Brasil hoje é composta da seguinte forma: dívida interna, 2,637 bilhões, e a dívida externa, 422 bilhões de dólares. Ou seja, passa de 3 trilhões de reais a dívida do Brasil. E o mais estranho é que a gente cada vez paga mais, mas cada vez deve mais. Então, mas por que isso acontece? Eu já falava na semana passada que a dívida surge lá na origem, quando houve o grito de independência de Dom Pedro, que ninguém reconheceu, e que para reconhecer, o Brasil teve que assumir a dívida de Portugal com a Inglaterra. Bom, mas a dívida, o ciclo da dívida, que na verdade
impacta em nós hoje, ela se inicia em 70, quando a ditadura militar pega recursos emprestados de bancos privados norte-americanos. Por que esses bancos emprestam dinheiro? Porque eles têm uma grande liquidez. Porque o Nixon, em 15 de agosto, me parece, de 71, ele tomou uma medida. Ele quebrou a paridade do dólar com o ouro. E ligaram a máquina e começaram a imprimir dólar. Isso deu grande liquidez e essa liquidez fez com que esses bancos emprestassem, inicialmente a juros interessantes, de cerca de 5%, 6% ao ano, para os países da América Latina, inclusive para o Brasil. Só que como a farra não dura para sempre, logo o dinheiro acabou e aí o que eles fizeram? Como os bancos privados controlam o Fed, que é o Banco Central norte-americano, eles começaram gradativamente a elevar a taxa de juros, que chegou a mais de 20% ao ano. E isso fez com que os países que pegaram empréstimo não conseguissem, não só os países, mas as empresas privadas, os bancos privados desses países que pegaram dinheiro a juro, não conseguissem mais pagar esse juro. E aí o bicho pegou, porque daí não conseguindo pagar esses juros, evidentemente teve um problema que fez surgir o FMI. E o FMI, uma vez surgido, chamou os países e fez propostas para esses países, e uma das propostas foi transformar todas as dívidas, inclusive as privadas, como dívidas do país, dívidas do Banco Central Nacional. Ou seja, a dívida, que 90% da dívida do nosso país, e aí as CPIs que aconteceram no Congresso, demonstraram que 80% da dívida não tem lastro, não se sabe para onde foi o dinheiro. Só que 90% da dívida é dívida do capital privado, de bancos, de indústrias, que foram transformadas em dívida pública. Uma dívida que o povo brasileiro, à custa de suor e de sangue, de sofrimento, de falta de serviço público, vem pagando a cada dia, e por isso é que não tem dinheiro. Porque a grande parcela dos recursos do dinheiro é destinada e carreada para garantir o pagamento dessa dívida que, inclusive, segundo a lei americana, em 86 o Brasil não pagou mais a dívida e os seus juros e encargos. A lei americana diz que se 6 anos um devedor não pagar a dívida e se o credor não cobra essa dívida, a dívida prescreve. A dívida do Brasil prescreveu em 92, mas novamente, estranhamente, um grupo de representantes da nossa nação, a partir de um projeto aprovado às pressas no Senado, foi fazer uma negociação de 6 bilhões de dólares, e essa negociação se deu no Canadá, em Luxemburgo, numa ilha de um paraíso fiscal, e lá a dívida prescrita foi ressuscitada. E essa dívida que já não existia mais foi ressuscitada e quanto mais a gente paga, mais a gente deve. Então esse é o centro da questão, esse é o centro do problema. Nós temos governos que são financiados pela iniciativa privada para manter essa estrutura, para sugar o sangue do povo e carrear esse recurso para os bancos. Então, senhor presidente, para concluir, esse é o grande X da questão, é aqui que está o problema. Não é falta de dinheiro, é que o dinheiro está sendo investido onde não deve ser investido. E é por isso que, inclusive, agora a dona Zuma me ligou revoltada lá do Paris, dizendo que está faltando água aqui. Né? E é isso, está faltando água, está faltando saúde, está faltando educação, está faltando serviço público, porque o dinheiro que o povo paga de imposto está indo para os bancos e não para o interesse da população. Obrigado, senhor presidente.